Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a cota patrimonial dos fundos de fundo, chamados FOFs. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP e de FINFRA, também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. Esse aqui é o relatório que a ED publicou, então eu vou pegar como exemplo aqui o HFOF, o HFOF 11, que é um fundo de fundos da ED. O que o fundo de fundo faz? Ele compra outros fundos imobiliários, né? E o patrimônio dele são justamente as cotas de outros fundos imobiliários que ficam lá dentro. E qual que é a diferença, né, para outros fundos? Quando você compra um prédio, né, e ele está dentro de um fundo imobiliário, o valor daquele prédio ele pode variar, mas a avaliação dele só é feita uma vez por ano. Então ele varia, né, só que essa avaliação é feita muito de vez em quando. No caso dos fundos imobiliários, como eles têm marcação a mercado, ou seja, todo dia você sabe o preço dele na bolsa, o patrimônio do FOF ele é vivo, né? Todo dia ele tem um patrimônio diferente marcado naquele valor justo. Então é um valor muito mais preciso do que outros fundos imobiliários de uma forma geral. Então vem os FOFs primeiro, com a maior precisão de valor patrimonial, digamos assim. Depois vem os fundos de CRI e por último, né, os fundos de tijolo. E o que é interessante a gente observar, né? Eles fizeram aqui uma comunicação com essa data de 20 de junho de 2024. Então aqui a gente tem a cota mercado, é o preço da cota no mercado, quanto que está negociando e quanto que vale o patrimônio do fundo, né? Então a gente vê que o patrimônio vale 76, né? O fechamento aqui dia 20 de junho, tem uma semana mais ou menos. E a cota mercado aqui 71. E a gente pega o histórico, né? O interessante aqui para a gente dar uma olhadinha no histórico. Então a gente, 16, veio de 16 de maio de 24 até 20 de junho. Então tem um mês e pouquinho aqui, né? A gente tinha aqui, nessa coluna aqui, que é a cota mercado, o que aconteceu com a cota mercado, né? Então ela vinha aqui, ó, 75, aí 74, passou alguns dias, né? 75, 74, 73, 72, então a cota ela veio caindo, ó, 71, 71, 70, né? Ela fechou aqui no 71. E o valor patrimonial? O que aconteceu aqui com o patrimônio do fundo? Ó? 78, né? 78, 77, então ele veio caindo também aqui, ó, 77, né? Fechou aqui em 76. E por que é importante a gente saber isso? Né? Tem a relação aqui com relação ao preço da cota sobre o valor patrimonial. Então a gente tem aqui o quanto de desconto que o fundo tem. Nesse caso aqui, né, ele fechou aqui com mais ou menos 7,3% de desconto e começou lá no início com 4% de desconto. Então ele varia bastante. Né? Então tem época que o desconto aqui é 4 e pouquinho, 4,3, 4,5, né? E por o que acontece, né? Que o patrimônio do fundo ele vai caindo, né? Você fala, poxa, mas estou perdendo patrimônio, né? Não, patrimônio é a marcação da cota a mercado. E aí a gente vê aqui o gráfico do IFIX. O que aconteceu nesse último mês com o IFIX, né? Então o IFIX aqui vinha, né, de 3.300, 3.380 mais ou menos, ele veio caindo. Ele veio caindo, 3.350, 3.340 e tal, né? 3.200, 3.300. Então, quando você tem o IFIX caindo, os fundos imobiliários, de uma forma geral, eles estão em queda. Né? Então, quando você tem essa trajetória descendente no preço das cotas do fundo imobiliário, o fundo de fundos que compra a cota de fundo imobiliário, né, e tem essa marcação do patrimônio dele baseado no preço do mercado, né, dessas cotas de fundo imobiliário, ele tem, né, uma variação negativa no valor patrimonial da cota. Né, e o preço da cota dele acaba caindo também. Então você tem, normalmente, esse desconto que existe entre as cotas a mercado, que tem o preço que vai caindo ali por conta, né, dessa questão de decisão, de juros, de economia, política, todas essas coisas que estão acontecendo, e isso vai para o patrimônio do FOF, ele vai ser marcado ali no patrimônio do FOF. Então é uma das coisas que gera, né, um pouco de dúvida nas pessoas que investem, né, por que o patrimônio do FOF ele sobe, por que ele cai, né, e isso no longo prazo ele varia bastante. Né? Então quando você tem uma alta muito grande do IFIX, as cotas que estão lá dentro elas estão subindo e o patrimônio, o valor patrimonial dos FOFs, eles vão subindo. Né? Então você tem essa relação, né? O valor patrimonial é muito bem marcado, né? É marcado a mercado, então você tem uma liquidez, você tem um valor exato que ele fecha diariamente o preço de cada cota, então você tem também, né, essa dinâmica, né, de mercado do valor patrimonial da cota, né, do FOF, ela ser extremamente justa. Então por isso que você, quando tem descontos, né, muito grandes, você acaba tendo um valor patrimonial acima do valor de mercado, e o valor de mercado é justamente o valor que você consegue ali vender as cotas. Né? Então, existe essa parte aí, digamos assim, que seria
uma ineficiência, né, de mercado, de não precificar, né, o FOF exatamente no preço do valor patrimonial que ele deveria valer. Isso também ocorre por conta de taxa de gestão, né? Você tem uma taxa de gestão dentro do FOF e dentro dos outros fundos imobiliários. Então o mercado acaba precificando também essa diferença de dividend yield que você teria, né, de comprar todos os fundos separados, você comprar eles dentro do FOF e ter que pagar a taxa, né, dos fundos e depois a taxa dentro do fundo de fundos também. Né? Então é uma dinâmica interessante para ser acompanhada no mercado e explicar isso, né, fazer essa diferença, explicar o porquê que existe essa variação tão grande de patrimônio, né, nesses ativos que tem outros ativos dentro que tem uma grande liquidez acontece. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Você tem FOF, gosta de FOF? O que você acha? O que está acontecendo aí com o mercado de fundos imobiliários? Vai continuar caindo? Está comprando? Ou você não está comprando mais porque você acha que o fundo imobiliário ainda vai continuar caindo? Então, deixa a sua mensagem embaixo e vamos ver o que o pessoal está pensando aí sobre o mercado de fundos imobiliários nesse momento. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo.